Deus virou para um homem que estava muito desanimado e lhe disse: Meu filho, eu tenho uma missão para você. Sabe aquela pedra enorme que está ali perto da sua casa? Eu quero que você a empurre sem parar. Faça chuva ou faça sol, não pare de empurrá-la. Empurre-a com toda a sua força e com toda a sua vontade. E mesmo sem entender, o homem resolveu obedecer a Deus. Dia a dia, ele pelejava ali empurrando a enorme pedra com toda a sua força, mas ela nem se movia, nem se mexia. E cada noite retornava para sua casa aborrecido, bravo, sentindo que o seu esforço era em vão. Percebendo o desânimo do homem, o inimigo decidiu entrar em cena, tentando desanimá-lo para que desistisse desta missão que Deus lhe tinha confiado. Ele disse o seguinte: Você tem empurrado essa pedra por tanto tempo e ela ainda nem se moveu. Você não acha melhor desistir, não? Esses pensamentos minavam no seu espírito e davam-lhe a impressão de que era um fracassado, um perdedor. Pensando em desistir, ele elevou os seus pensamentos em oração, elevou o seu coração a Deus e disse: Senhor, eu tenho trabalhado duro, porém, após todo esse tempo, eu não consegui nem mover a pedra nem por 1 milímetro. E Deus disse: Meu filho, quando eu lhe disse que tinha uma missão, você aceitou. E eu lhe expliquei que o seu trabalho seria empurrar a pedra todos os dias. Eu nunca lhe pedi, eu nunca lhe ordenei que a movesse. Por que você pensa que falhou? Você está mais forte. Observe que o seu chamado foi para empurrar a pedra, exercitando a sua força, a sua confiança na minha palavra. Quando chegar a hora, eu mesmo moverei a pedra. Na verdade, o que Deus deseja é apenas a nossa obediência, a nossa fé, a nossa adesão, disponibilidade. Em todos os sentidos, exercite a sua fé, que move montanhas. Mas saiba que continua sendo Deus quem as move. Assim, quando tudo lhe parecer errado, quando o trabalho te deixar para baixo, quando as pessoas não agirem conforme você esperava, quando o seu dinheiro ficar escasso, difícil, apenas empurre a pedra e confie no Senhor. As dificuldades, as adversidades vêm, mas a ordem é: empurre a pedra com fé, com confiança, persevere, continue, Deus moverá a pedra. Mas você deve fazer a sua parte, continuar empurrando, continuar agindo, se colocando em sua presença, sendo seu verdadeiro instrumento. Conta a história que um irmão leigo da ordem dos dominicanos não sabia ler nem escrever. Por isso ele não podia ler os salmos como era o costume nos conventos da época. Então, quando terminava os seus trabalhos pela noite, ele era o porteiro, o varredor, o hortelão. Ele ia à capela do convento, ficava em frente à imagem da Virgem Maria e recitava 150 Ave-Marias, o número dos salmos, e logo se retirava para sua cela para dormir. Pela manhã, de madrugada, ele se levantava antes de todos os seus irmãos e se dirigia à capela para repetir o seu costume de saudar a Virgem. O irmão superior notava que todos os dias, quando chegava à capela para celebrar as orações da manhã com todos os monges, havia um delicioso odor de rosas recém-cortadas. E ele ficou curioso e perguntou a todos quem se encarregava de adornar o altar da Virgem tão belamente, ao que a resposta foi que ninguém o fazia, e não se notavam flores faltando nos roseirais do jardim. O irmão leigo ficou doente, ficou gravemente doente. Os demais monges notaram que o altar da Virgem não tinha as rosas de costume, e deduziam que era o irmão quem colocava ali as rosas. Mas como ninguém lhe havia visto sair do convento, nem comprar as belas rosas, uma manhã estranharam que ele se havia levantado, porém não o encontravam em nenhuma parte. E por fim,
se reuniram na capela, e cada monge que entrava se assombrava, pois o irmão leigo estava ajoelhado em frente à imagem da Virgem, recitando extasiado suas Ave-Marias, e a cada uma que dirigia à Senhora, uma rosa aparecia nas floreiras. Assim, ao terminar as suas 150 saudações à Virgem Maria, ele caiu morto, aos pés de Nossa Senhora. Com o correr dos anos, Santo Domingo de Gusmão, por revelação da Santíssima Virgem, dividiu as 150 Ave-Marias em 3 grupos de 50 e os associou à meditação da Bíblia, os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos, aos quais o Santo Papa João Paulo II adicionou os mistérios luminosos. E assim hoje rezamos o Santo Terço, saudando a Nossa Senhora a cada Ave Maria, entregando uma rosa a esta Mãe que tanto nos ama. Uma senhora sempre simpática, sorridente, todo santo dia pegava seus vasos e os levava até uma fonte muito límpida, de águas cristalinas. Enchia os vasos com esta água pura e os levava até a sua plantação. Certo dia no caminho cruzou com um senhor que a olhava curioso. Ao passar pela senhora, ele não se aguentou e perguntou: "Minha senhora, eu vejo todos os dias você ir até a fonte de águas cristalinas, encher seus vasos de água e retornar pelo seu caminho. Percebi que alguns vasos estão quebrados, rachados. Por que a senhora não deixa esses vasos rachados em casa, sabendo que quando você chega, muitos já estão vazios, vazaram pelo caminho, você acaba perdendo a sua viagem?" A senhora olhou rindo para aquele senhor e disse: "Eu acho que o senhor não reparou no caminho, não é? Veja só como está florido. No trajeto, essas águas vão regando a plantação. Essa senhora é nossa Mãe Maria. Todos os dias ela pega todos os seus filhos e os leva para esta fonte de água pura, que é o próprio Deus, para se encherem desta água viva. Mesmo nós sendo rachados, imperfeitos, Nossa Senhora não nos abandona, porque nos ama, porque sabe que mesmo através das nossas falhas, das nossas imperfeições, a graça de Deus é derramada, e no caminho as flores aparecem. Não desanimemos. Mesmo sendo falhos, nos coloquemos nos braços de Maria, e ela nos conduz e faz com que o caminho se torne belo." Uma filha se queixou a seu pai sobre a sua vida e de como as coisas estavam difíceis. Ela não sabia mais o que fazer. Estava cansada de lutar. Parecia que, assim que um problema estava resolvido, outro surgia na sequência. Seu pai, um bom chefe de cozinha, a levou ao seu local de trabalho. Ali, encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Em uma, colocou cenouras, na outra colocou ovos, e na última panela colocou pó de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer uma palavra. Só olhava e sorria para sua filha enquanto esperava. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o fogo, tirou os ovos, a cenoura e o café e colocou em um recipiente. Virou-se para a filha e perguntou: "Minha filha, o que você vê aqui?" A filha: "Eu vejo ovos, cenouras e café." Ele a trouxe mais perto e pediu para experimentá-los. E a filha obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. O ovo estava duro e o café tinha um gosto delicioso. Surpreendida e ao mesmo tempo intrigada, ela perguntou: "Tá, pai, mas o que isso significa?" E o pai explicou que cada um deles havia passado pela mesma adversidade, a água fervendo, só que eles tinham reagido de maneiras diferentes. A cenoura entrou na água forte, firme, inflexível, mas depois de ter sido submetida à fervura, ela amoleceu, se enfraqueceu e se tornou frágil. Os ovos haviam entrado na água frágeis, sua casca fina havia protegido seu líquido interior, mas depois da fervura, o seu interior se tornou mais duro.
O pó de café, contudo, era incomparável. Depois da fervura, ele havia mudado a água. Qual dos 3 elementos será que nós somos? Quando a adversidade bate na nossa porta, como será que respondemos? Como a cenoura, que parece forte, mas com a dor e a adversidade, murcha e se torna frágil e vai perdendo a força? Como o ovo, que começa com um coração maleável, com um espírito fluido, mas diante da dificuldade, ele se torna mais difícil, duro e inflexível, com o coração fechado? Ou será como o pó de café, que muda a água fervente, o elemento que causa dor? Quando a água chega ao ponto máximo da sua fervura, ele consegue o máximo de seu sabor e de seu aroma. Que a presença de Jesus na sua vida faça você ser como o pó de café, que quando as coisas ficam ruins, difíceis, você possa reagir de forma positiva, se tornando melhor, sem se deixar vencer pelas dificuldades, fazendo com que as coisas em torno de você também se tornem melhores. Que você possa sempre espalhar e irradiar otimismo, alegria, o doce aroma do café. Vamos procurar ser café, usando as adversidades para modificar o sabor da nossa vida, daqueles que estão à nossa volta, fazendo ser sempre especial. Pense nas suas atitudes e reveja o que pode ser mudado. Roberto era um homem muito atarefado. Muito competente, porém muito ocupado. Ele estava sempre correndo com as coisas do seu trabalho. Um homem muito bem-sucedido financeiramente, morava numa linda casa. Tinha também uma linda família. Ele chegava na empresa às 7 horas da manhã e saía às 9 horas da noite. E chegando em casa ainda, ele não conseguia desligar dos seus problemas. Chegava em casa já pensando no dia seguinte, como seria, como iria resolver aqueles problemas pendentes. E assim era a sua rotina. Uma total correria, uma preocupação sempre. Aos finais de semana, ele já preparava todos os relatórios para apresentar segunda-feira na empresa. Certo dia, Roberto estava no seu carro, parado no farol, esperando o trânsito andar. Veio até ele um pedinte, com roupas sujas, rasgadas, uma barba enorme, o cabelo todo bagunçado, já meio grisalho. E Roberto não abriu o vidro. Estava com a sua cabeça no trabalho, nos seus problemas a resolver. Porém o pedinte ficou ali, olhando para ele, esperando que ele olhasse, abrisse o vidro. Roberto se sentiu incomodado. Apalpou o bolso e percebeu que não tinha dinheiro. Olhou para o porta-objetos do carro e viu que ali havia algumas balinhas, chicletes. Pegou então essas balas e chicletes na mão, abriu o vidro e disse ao pedinte: "Olha, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho aqui umas balas e chicletes, pode ser?" E o pedinte disse: "Muito obrigado, senhor, claro que pode ser sim. Na verdade, o mais importante é a sua atenção." O farol abriu e Roberto andou com o carro e ficou pensando naquilo que o pedinte havia lhe falado. O mais importante é a sua atenção. E de repente ele caiu na real. Que coisa, as pessoas querem atenção e dizem ainda que é o mais importante. Ele pensou no seu emprego, na sua família e percebeu que não estava dando atenção a ninguém. Não estava dando atenção à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus colegas de trabalho. Estava dando atenção somente ao seu trabalho, aos seus afazeres, às suas obrigações ali no trabalho. E percebeu que Deus falou com ele através daquela pequena frase do pedinte: "Dê mais atenção às pessoas, isso é o mais importante." E a partir daí, ele começou a se preocupar não só com o seu trabalho, mas também com todos, com sua esposa, filhos, com as pessoas na rua, o porteiro da empresa, a faxineira, com todos. Ele conversava com todos. Meu irmão, minha irmã, às vezes estamos tão preocupados com os nossos problemas que esquecemos de dar atenção aos outros, de escutar os outros, de falar com aqueles que querem falar conosco, de viver esta comunhão através do diálogo. Muitas vezes conversamos com pessoas do outro lado do mundo, pela internet,
mas esquecemos de direcionar o nosso olhar, a nossa voz, para o outro lado da mesa de jantar, na nossa casa, com a nossa família, falar com nossos filhos, esposa. Dê atenção aos seus irmãos e irmãs, à sua família, e dê também atenção a Deus, sempre. Converse com Deus diariamente, abra o seu coração e permita também que Deus fale com você. Abra os seus ouvidos, o seu coração, para que Deus possa falar aí no silêncio, aí no seu interior. Havia um pequeno menino que queria se encontrar com Deus. Um dia, encheu a sua mochila com pastéis e suco e saiu para brincar no parque. Quando ele andou umas 3 quadras, ele encontrou um velhinho sentado ali num banco da praça olhando os pássaros. O menino sentou-se junto ao velhinho, abriu a sua mochila e ia tomar um gole do suco quando olhou o senhorzinho e viu que ele estava com fome. Então o menino lhe ofereceu um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu ao menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis vê-lo de novo. Então ele ofereceu-lhe o seu suco. E mais uma vez, o velhinho sorriu ao menino. O menino estava tão feliz. Ficaram sentados ali, sorrindo, comendo pastéis e bebendo suco pelo resto da tarde, sem falarem um ao outro. Quando começou a escurecer, o menino estava cansado e resolveu voltar para sua casa. Mas antes de sair, ele se voltou e deu um grande abraço no velhinho. Aí o velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido. Quando o menino entrou em casa, sua mãe, surpresa ao ver a felicidade do filho estampada ali no seu rosto, perguntou: "O que você fez hoje que te deixou assim tão feliz, hein, meu filho?" E ele respondeu: "Mãe, eu passei a tarde com Deus. Você sabia que ele tem o mais lindo sorriso que eu jamais vi?" E enquanto isso, o velhinho chegou em casa com o mais radiante sorriso na face e o filho do velhinho perguntou: "Pai, por onde você esteve, hein, que está aí tão feliz?" E o velhinho respondeu: "Hoje eu comi pastéis e tomei suco no parque com Deus. Você sabe que ele é bem mais jovem do que eu imaginava?" Meu irmão, minha irmã, a face de Deus está em todas as pessoas e coisas que são vistas com os olhos do amor e do coração. Que Deus possa abençoar você, que você possa sempre oferecer às pessoas o seu melhor sorriso, o sorriso de Deus, que está guardado aí dentro de você. Vamos sim procurar ver Deus nas pessoas e deixar que elas encontrem Deus em nós. Uma senhora foi ao médico e depois de realizar alguns exames já estava indo embora e reparou que na camisa do médico havia uma medalha de Nossa Senhora. E ela falou: "Que linda essa medalha, doutor." E o médico respondeu: "É a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. É minha mãezinha que sempre me protege e sempre me ajuda." E a senhora disse: "Sabe, doutor, eu sou muito católica, mas eu quero te confessar uma coisa, eu não consigo entender nem acreditar na intercessão de Nossa Senhora. Por exemplo, doutor, acompanhe aqui a minha linha de raciocínio. Se eu chego aqui, sua secretária me diz que o senhor não está, mas que sua mãe sim. Você acha que eu ia querer ser atendida por ela, pela sua mãe?" O doutor respondeu: "Claro que não. Quem se formou em medicina fui eu, e não minha mãe." "Pois é, doutor, quem morreu na cruz por mim foi Jesus, não Maria. Quando eu rezo, rezo diariamente com Deus, falando com Jesus." E o doutor, com muita serenidade e um brilho no olhar, disse: "É verdade, senhora. Mas deixe eu lhe perguntar uma coisa. Eu sou um médico, e a senhora apenas tem confiança em mim, certo? Se a senhora vem até o consultório e eu não estou, mas minha mãe sim, e pedisse à minha mãe o favor de ser atendida urgentemente, porque precisava de mim o quanto antes. E minha mãe, bondosa, amorosa e atenciosa como sempre, me ligaria e falaria comigo que a senhora precisaria ser atendida.
A senhora acha que eu, como filho, diria não a um pedido da minha mãe? Ainda que não tenha espaço na minha agenda ou que naquele dia em específico era minha folga, com certeza atenderia. E digo mais, pediria até que fosse a minha casa para ser atendida, pois era um pedido de minha mãe. Meu irmão, minha irmã, Maria está sempre com Jesus. Não subestime a sua poderosa intercessão. Nas bodas de Caná, Maria avisou Jesus que havia acabado o vinho, e Jesus disse o quê? Que ainda não era a sua hora. Mas mesmo assim o milagre aconteceu. Mesmo não sendo a hora, mesmo não sendo o momento oportuno, Jesus atendeu ao pedido de sua mãe. Na cruz, Jesus nos mostrou o caminho dizendo: Filho, eis aí a tua mãe. E disse à mãe: Eis aí o teu filho. Ou seja, diante das aflições da vida, vendo ali Jesus crucificado, Jesus nos mostrou que temos uma mãe que intercede, que nos ama e que temos que recorrer a ela, pois ela nos tem como filhos. O milagre quem realiza é Jesus, mas pelas mãos imaculadas de Maria. Que Deus lhe abençoe pela intercessão de nossa Mãe Maria Imaculada. Um pai dizia sempre ao seu filho: Meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Eu nunca vou te deixar. Houve, nesta época, um terremoto de intensidade muito grande, que quase alisou as construções lá existentes na época. Estava nesta hora este pai em uma estrada, e ao ver o que tinha acontecido, ele correu para casa e verificou que sua esposa estava bem. Mas o seu filho, nessa hora ele estava na escola. Então ele correu, ele foi imediatamente para lá e encontrou a escola totalmente destruída. Não restou uma única parede de pé. E tomado de uma grande tristeza, ele ficou ali ouvindo a voz feliz de seu filho, da sua promessa que ele não tinha conseguido cumprir. Ficou pensando, refletindo no que ele havia dito ao filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. O seu coração estava apertado, a sua vista apenas enxergava a destruição, a escola destruída, desmoronada. A voz de seu filho e a promessa do pai dilaceravam o seu coração. Até que ele resolveu fazer em cima dos escombros o trajeto que fazia para levar o seu filho até a sala de aula. Portão, corredor, virou à direita e parou em frente ao que devia ser a porta da sala do seu filho. Nada, apenas uma pilha de material destruído, nem ao menos um pedaço de alguma coisa que lembrasse a classe. Ele olhava tudo desolado e continuava a ouvir a sua promessa: haja o que houver, eu sempre estarei com você, eu sempre estarei ao seu lado. Então começou a cavar com as mãos ali os escombros. E nisto chegaram outros pais que, embora bem intencionados e também desolados, tentavam afastá-lo de lá dizendo: vá para casa, meu jovem, não adianta, não sobrou ninguém. E o pai retrucava: você vai me ajudar ou não? Mas ninguém o ajudava. E pouco a pouco, todos se afastavam. Chegaram os policiais que também tentaram retirar aquele pai dali, tentaram acalmá-lo, conversar com ele, pois viam que não tinha chance de ter sobrado ninguém com vida. Haviam outros locais com mais esperança, mas este homem não esquecia a sua promessa ao filho. A única coisa que dizia ali para as pessoas que tentavam retirá-lo de lá era o seguinte: você vai me ajudar? Mas eles também o abandonavam. Chegaram os bombeiros e a equipe de resgate e diziam: saia daí, não está vendo que não pode ter sobrado ninguém vivo? Você ainda vai pôr a sua vida em risco, a vida de outras pessoas que queiram te ajudar, pois continuam havendo explosões, incêndios. E ele retrucava: você vai me ajudar? Você está cego pela dor e não enxerga mais nada. Ou então é a raiva da desgraça. Por favor, saia daí. E o pai só repetindo: você vai me ajudar? Você vai me ajudar ou não? Um a um,
todos se afastavam. E ele trabalhou duro, quase sem descanso, apenas com pequenos intervalos, mas não se afastava dali. Continuava a tirar os escombros, continuava a cavar. Ficou ali por 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 5 horas, 10 horas, 12 horas, quase 24 horas. Ele já estava exausto. Ele dizia a si mesmo que precisava saber se seu filho estava vivo ou morto, até que, ao afastar uma grande pedra, sempre chamando ali pelo filho, ouviu: "Pai, pai, eu estou aqui." Seu coração então se encheu de alegria. Então ele fazia mais força para abrir um vão maior e perguntou: "Filho, você está bem?" E o filho respondeu: "Estou, mas estou com fome, estou com sede e com muito medo." "E tem mais alguém com você?" "Sim, dos 36 da classe estão 14 comigo neste momento. Estamos presos em um vão entre 2 pilares, mas estamos todos bem." E ele ouviu os gritos de alegria da turma que estava com seu filho. "Pai, eu falei para eles, pai, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem ficar sossegados, pois meu pai vai nos achar." Eles não acreditavam em mim, mas eu dizia toda hora: "Haja o que houver, meu pai estará sempre ao meu lado." Nesse momento, o coração do pai se encheu de alegria, e ele viu que tinha cumprido a sua promessa. Então o pai disse: "Olha, vamos, abaixe-se aqui e tente sair por este vão." "Não, deixe eles saírem primeiro, pai. Eu sei que haja o que houver, você estará sempre ao meu lado." E os amigos foram saindo um por um, e finalmente o filho saiu dos escombros, são e salvo. O amor é isso. O amor é entrega, é persistência, é acreditar, é perseverar, é não se deixar vencer pelos obstáculos, mas enfrentar tudo isso. Mesmo no cansaço, o amor é a força maior. Só o amor constrói, já dizia o grande santo São Maximiliano Maria Kolbe. Então, vivamos a nossa vida com amor a Deus, com amor aos nossos irmãos e irmãs, e isso é a nossa força. O amor é a nossa força. Se estamos tentando cada vez mais agradar o coração de Deus, se estamos tentando não ofender o coração do Pai, se tememos a Deus, isso mostra que temos um grande amor. Então continue, persista firme aí no seu caminho de amor. Não ofenda o coração de Deus. Fique sempre atento para não pecar, para não machucar o coração do Pai. Isso mostra um grande amor. Na vida não precisamos fazer grandes coisas, mas precisamos colocar grande amor nas pequenas coisas. O pequeno Zeca entra em casa após a aula muito bravo. Seu pai, que estava indo para o quintal para fazer alguns serviços na horta, ao vê-lo, chama o menino para uma conversa. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, o menino já fala irritado. "Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Eu desejo tudo de ruim para ele." Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho, que continua a reclamar. "O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Eu não aceito. Eu gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola." O pai escuta tudo calado, enquanto caminha até um quartinho onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou reclamando do amigo ainda, não parava de falar. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai já lhe propõe algo. "Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha ali secando no varal é o seu amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu destinado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa do varal até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou." O menino achou que seria uma brincadeira legal, divertida, e aceitou. O varal com a camisa estava meio longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. 1 hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do menino e lhe pergunta: "Filho, como você está se sentindo agora?"
Eu estou cansado, mas eu estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. E o pai fala: agora, filho, vem aqui comigo até meu quarto, que eu quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho, onde ele pôde ver o seu corpo todo. E que susto! Zeca estava todo sujo de carvão, estava preto. O pai então lhe diz sorrindo: filho, você viu que a camisa no varal quase não se sujou? Mas olhe só para você, está todo preto de carvão. Sabe, o mal que desejamos aos outros suja a nós mesmos. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, palavras, atitudes, os resíduos, a fuligem, fica sempre em nós mesmos. Vivamos em harmonia com o nosso próximo, vivendo o perdão, vivendo a paciência, o diálogo, o amor. Lembre-se do pequeno Zeca: o mal que desejamos ao outro suja o nosso coração, faz mal a nós mesmos. Um dia um homem estava passeando pelos campos ali bem próximo à sua casa e viu em uma árvore um casulo com uma pequena abertura. O homem sentou e observou a borboleta por várias horas, que se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então pareceu que ela parou. Ela não progredia mais, não se mexia. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia, se esforçado ao máximo, e não conseguia ir além daquilo. O homem realmente ficou preocupado e decidiu ajudar a borboleta. Ele então pegou uma tesoura em casa e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno, atrofiado, tinha suas asas amassadas, realmente atrofiadas. E o homem, feliz pelo seu ato, continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e esticassem, e então ela começasse a voar com alegria. Mas, infelizmente, nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com um corpo murcho e as asas encolhidas, atrofiadas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado, o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura, era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo, através do seu esforço. Meu irmão, minha irmã, algumas vezes o esforço, a dificuldade, é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem obstáculos, nós não iríamos amadurecer. A nossa fé é assim também. Muitas vezes somos provados no fogo. Não entendemos por que passamos por tantas dificuldades, mas tenha certeza, as cruzes nos ajudam a ser mais fortes, nos ajudam a amadurecer e a crescer na fé, a amar mais. O ouro, para se tornar mais puro, passa pelo fogo. Eu pedi força a Deus, e Deus permitiu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, e Deus permitiu problemas para que eu pudesse resolver. Eu pedi prosperidade, e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem, e Deus permitiu perigo para superar. Eu pedi amor, e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores, e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo do que precisava.